Cada profissão, né, tem a sua maneira, tem as suas palavras que são específicas da profissão, né? Eu não sei se vocês sabem o que é a palavra bizu. Sabe o que é a palavra bizu? Bizu na marinha é uma deixa, é o bizu da prova, os dados da prova, alguma coisa, vai falar sobre a prova. E eu ia fazer a primeira pergunta aqui, eu ia perguntar: pessoal, vocês sabem que dia é hoje, o que é que a gente comemora hoje? Mas o pastor Ismael na oração deu o bizu. Qual é o bizu? Ah, então tá certo. Então ele já deu o spoiler aí e eu não pude pegar vocês. Mas que bom, né? Hoje é o dia da Bíblia e a gente quer falar um pouquinho da Bíblia, não é? Este livro tão abençoador, um livro que por ele muitas pessoas já deram a vida, já sofreram perseguição, sofreram maus tratos, foram à morte por esse livro. Este livro, as crianças, estou tão entusiasmado com a Bíblia. Vem cá, as crianças, vamos orar. E elas estavam aqui só olhando para mim, ó, tadinhas. Pode vir, aqui, vem aqui, pode vir, rapaz. Você é bem-vindo. Senhor, abençoa as nossas crianças, Senhor, que possam aprender a Tua palavra agora, Senhor. Que Teu Espírito possa conduzir todas as coisas, Senhor. Abençoa as professoras, guarda de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Podem ir. Agora sim. Então, como é que eu estava falando? Eu estava falando que esse livro é um dos livros mais lidos do mundo, um dos livros mais odiados no mundo, não é? É um livro que é controverso nesse sentido, mas uma coisa nós podemos dizer: este é o livro que mais transformou vidas na história da humanidade. É um livro que fala do amor de um Deus. A Bíblia não é um livro histórico, mas não é um livro histórico, no sentido que foi escrito para contar-se uma história. Não é um livro científico, mas tem coisas da ciência aqui, a gente sabe disso. Eu creio que o livro, a Bíblia, para mim é uma carta de amor. É a carta de amor de um Deus que manifesta o seu amor para com a sua criação, em especial para nós, né? Que Deus se manifesta através da sua revelação, através desta palavra. E essa palavra tem atingido muitos corações, inclusive atingiu o seu coração, o meu coração, e nós estamos aqui nesta noite, aqui por causa desta palavra. Esta palavra que é viva e eficaz, como ela mesmo diz. E aí a gente poderia dizer muitas coisas sobre a Bíblia, mas eu queria deixar que a própria Bíblia falasse um pouco dela, e que a gente pensasse aqui acerca daquilo que a própria Bíblia fala dela, para que a gente possa entender melhor. Primeira coisa, a Bíblia é algo que você tem que adquirir para ter sabedoria para a vida. Quando a gente vai lá no Salmo 1, né? No Salmo 1, os Salmos é o livro de sabedoria. E sabedoria é no sentido de, não é esperteza. Esse cara é sábio, esse sujeito tem sabedoria. Não é esperteza. Também não é inteligência. Não é coisa intelectual. Sabedoria é essa capacidade que nós temos de discernir as coisas. E aí a gente sabe que sabedoria, a própria Bíblia diz que existe uma sabedoria humana, lá em Tiago, né? E a sabedoria que é dada por Deus. E é dessa sabedoria que o salmista vai falar lá no Salmo 1, quando ele começa as músicas, ou o cântico, o livro de cânticos, né? Ele vai ler no Salmo 1, ele diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ao contrário,
Ao contrário, né? Sua satisfação, o seu prazer, a sua alegria está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É o Salmo 1, a primeira poesia que foi colocada. E ele diz que esta pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores, essa pessoa que tem este prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite, tem uma consequência na sua vida. E qual é a consequência? E ele compara como uma árvore plantada à beira de águas correntes, dá o fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Esse é o princípio de todas as coisas. Esse é o princípio da sabedoria, essa escolha, esse discernimento. E nós somos chamados para andarmos segundo esta palavra. Tiago, lá em 1:21, pode colocar aí, por favor? Tiago 1:21. Nós temos lido esse versículo exaustivamente durante esses domingos. Portanto, deixem todo costume imoral e toda má conduta, e aceitem com humildade a mensagem que Deus planta no coração de vocês, o qual pode salvá-las. Na minha versão, mais uma vez, vou lá na minha versão, Tiago 1:21 diz assim: portanto, livre-se de toda impureza e da maldade que prevalece, e aceite humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. A palavra, é interessante que ele nos diz assim: a palavra que vem na minha mente, pelo conhecimento, pela leitura, pelo assistir um culto, uma pregação, por assistir um vídeo no YouTube. Mas ele diz que essa palavra não apenas atinge a nossa mente, mas ela é implantada em nossa vida como uma semente. Uma semente que é plantada no nosso ser, no mais profundo do nosso ser, e que germina quando nós nos tornamos terra fértil para esta palavra. E esta palavra germina e vai transformando nossa vida por meio da ação do Espírito de Deus. É interessante, a Bíblia está dizendo isso. Ela vai dizer também lá no Salmo 119, versículo 105, que ela é lâmpada e luz. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Eu brinco que a tua palavra é lâmpada, significa que é o Waze, né? Aquele guiador que vai lá, gente. Você já viu o seguidor, quando você bota o Waze, você não vê nada, você só vê o caminho, né? Ali, né? As pessoas que andam de Waze não conseguem guardar o todo, porque eles vão só seguindo aquela, né, a orientação do aplicativo. Mas a palavra de Deus está dizendo que ela é lâmpada, é o Waze da nossa vida, é aquele que vai nos guiando ali no caminho, né? Vai nos guiando no sentido, para os nossos pés, ao passo a passo de nossa vida, quando nós deixamos que essa palavra seja assim na nossa vida, não é? E ele também é luz para o caminho, ou seja, não é apenas aquela lâmpadazinha que ilumina aqui, pertinho, mas é um farol que nos dá direção, porque quando nós temos essa direção, irmãos, quando nós sabemos para onde vamos, o que estamos fazendo, qual é o nosso propósito, qual é o nosso sentido, isso traz segurança interna para nós, sim ou não? Traz segurança na nossa vida. A pior coisa é quando você sabe assim: eu vou dar um passo e não sei o que vai acontecer. Eu vou dar esse passo aqui, mas daqui para frente eu não sei o que vai acontecer. A palavra de Deus, o salmista está dizendo para você e para mim: fica tranquilo, porque ela é lâmpada das tuas decisões, no teu caminho aqui, no teu pisar, mas também
é luz para os teus pés, mas também é luz para o teu caminho. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós temos uma segurança interior. É por isso que crente não se assusta com a morte, porque nós sabemos para onde vamos. Nós sabemos para que caminho nós vamos trilhar. Claro que ninguém quer morrer, claro que eu estou fazendo apologia da morte, mas não podemos ficar desesperados com isso. Isso faz parte da nossa vida. E isso, nós sabemos que tem o outro dia do outro lado, que a palavra nos garante. E ela chama isso de esperança. A esperança que nos aguarda em Cristo. Quantos têm essa certeza aqui? Podem glorificar o nome do Senhor. É isso. Ela é lâmpada e luz, não é? Ela é lâmpada e luz. Jesus vai dizer que a gente precisa colocar essa palavra em prática em nossas vidas. Ele faz o sermão da montanha e diz, no final ele diz assim: olha, aquele que ouve as minhas palavras é como aquele que constrói a sua casa onde? Na rocha. Vem a tempestade, vem os ventos. Ou seja, Jesus está dizendo assim: olha, a vida tem vales. Nós falamos durante todos 3 domingos para trás sobre vales, né? Sobre os vales. A vida tem vales, tem percalços, tem doenças, tem perdas, tem desafios, tem lutas. Jesus está dizendo que quem constrói a sua casa e pratica essa palavra é como alguém que constrói a sua casa ali. Não está isento dessas coisas da vida, mas a casa permanece firme. Aleluia. E às vezes a gente se desmorona com tão pouco. Às vezes a gente se abate com tão pouco. Eu não estou também dizendo que você não possa sofrer o luto, a perda. A gente perde. Agora a gente não pode ficar ali naquele sofrimento, porque a gente tem uma convicção na alma, na palavra de Deus, ela nos garante. O escritor aos Hebreus vai dizer que ela é viva e eficaz, é mais penetrante que espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, e é capaz de discernir todas as nossas intenções, a intenção do coração do homem. Esta é a palavra de Deus. Ela é lâmpada. Ela precisa ser vivida diariamente. Ela precisa, o próprio Tiago vai dizer que ela é espelho. É essa palavra que você olha. Todos nós aqui, quando saímos de casa, com certeza passamos no espelho, sim ou não? Passamos. Vamos lá, no mínimo pentear o cabelo, a ver se a roupa está tranquila. Ela é espelho para a nossa vida. Veja o que diz Tiago 1, 22, 25 a 25, 22 a 25. Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Só um minutinho, enganando a vocês mesmos. Olha só, aquele que não pratica, é só ouvinte, é um engano a si mesmo. A chamada para a palavra é obedecer esta palavra, viver esta palavra. Continue, por favor. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que se vê no espelho. Então a palavra é espelho para a nossa vida. É a maneira de nós nos olharmos. Quando nós temos essa afinidade com a palavra, quando nós meditamos nela dia e noite, nós estamos olhando para o espelho de Deus, para a nossa vida espiritual e olharmos. Talvez seja por isso que a gente tenha tanta dificuldade de estudar e de ler a palavra de Deus, porque a gente tem medo do que vai ver. A gente tem medo do que vai ver. E aí a gente fica com medo e a gente começa a se boicotar nesse sentido de aplicar esta palavra na nossa vida. Mas nós precisamos disso. O espelho tem um poder importante na nossa vida. Quando nós nos vemos, olha, eu preciso disso, eu preciso melhorar aqui, eu preciso fazer isso aqui, eu preciso. Assim que a gente faz.
Não só as mulheres, os homens também gostam de espelho. Eu já senti isso. Quando eu vou na academia, quando eu entro no banheiro dos homens, eu vejo todo mundo assim, ó. Aí eu digo, que vaidade é aqui também, ó. Não são só as mulheres, não. Pode entrar, as mulheres não vão entrar não, mas entra lá, tem sempre alguém olhando para o espelho, fazendo pose, e não sei o que, celular aqui, não sei o que é isso. E um dia eu também entrei no espelho e olhei para mim também, fiquei maravilhado. Eu disse, esse aqui está bom, está forte. Mas o espelho é isso, é para nos olharmos. E a gente precisa aprender a olhar o espelho de Deus na nossa vida. Para a gente não errar, para a gente não pecar, para a gente seguir em frente, para a gente corrigir rumos na nossa vida, para a gente corrigir sentidos na nossa vida, para a gente corrigir os propósitos da nossa vida. Precisamos olhar para a palavra do Senhor. E o convite não é simplesmente celebrarmos no segundo domingo do mês de dezembro, todo ano, o dia da Bíblia. Não adianta a gente comemorar, celebrar esse dia, se essa Bíblia, se essa palavra não está em nós durante 365 dias. A palavra de Deus é alimento para a nossa alma. Paulo diz, eu não vos pude alimentar ainda com alimento sólido, eu tenho que lhe dar o mingau espiritual ainda, porque vocês não suportam. Tem crentes que passam a vida toda com mingau. Deus quer mais para a gente, Deus quer nos abençoar mais. Sabe, essa palavra, ela é espelho, ela também é água. Olha o que diz Efésios capítulo 5, versículo 25 e 26. Maridos, cada um de vocês deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Vai lá, 26. Para o quê? Santificá-la, tendo purificado pelo lavar da água por meio da palavra. Da palavra. A gente se higieniza através da palavra de Deus. A gente limpa a nossa mente, a gente limpa o nosso coração, a gente limpa a nossa alma. Quando nós temos esse contato, é o detergente da alma, a palavra do Senhor. É a única coisa que pode limpar a nossa alma, limpar a nossa vida. É a palavra do Senhor. E Jesus está dizendo, tendo purificado pelo lavar da água por meio da palavra. Cada um de nós precisamos nos aproximar, precisamos tomar um banho do Senhor, um banho da palavra, um banho na palavra. E sabe, é aquilo que Jesus fez com os discípulos, naquele momento que ele se reuniu, na última noite que ele ia... na Páscoa, né, que ele se reuniu ali e celebrou a ceia. E a primeira coisa que ele fez foi o quê? Foi lavar os pés dos discípulos. E Pedro ficou chateado com Jesus, disse, não, os meus pés não, você não vai fazer isso. E Jesus disse assim, Pedro, se eu não lavar os seus pés, vocês não têm parte comigo. Preste bem nessa expressão. Se eu não lavar os pés, você não tem parte comigo. E Jesus disse que nós já fomos lavados pela palavra. E o que é que a gente entende? Que na nossa caminhada, todos nós sujamos nossos pés. Na nossa caminhada de fé, sujamos. Não tem quem aqui que não suja, porque nós estamos no mundo de poeiras, no mundo sujo. E a gente vai andar neste mundo, e a gente vai cair, vai pecar, e a gente precisa lavar os pés. E a palavra de Deus tem esse poder na minha vida e na sua vida. Agora veja como o diabo faz de tudo para nos separar. A minha mãe, quando me deu a primeira Bíblia, quando eu me batizei, eu tinha 11, 12 anos. Não, tinha 10 anos. Espera aí,
Tanto tempo. 13 anos. 14. 14. Eu chego lá, irmão. Demora um pouquinho, mas eu chego. Fica tranquilo. 14 anos. Ela me deu a Bíblia e na Bíblia que ela me deu estava escrito aqui: este livro lhe separa do pecado, ou o pecado lhe separa deste livro. E não tem uma realidade maior do que essa. Não tem uma realidade maior do que essa. Quanto mais temos comunhão com esta palavra, quanto mais lemos, quanto mais buscamos a Deus, mais vencemos o pecado. Agora, quanto mais pecamos, mais nos distanciamos dessa palavra. Samuel, leva ele lá no gabinete, pega gelo para ele, por favor. Foi o William, foi? Danilo. Pessoal, vamos orar ali pelo Danilo. Senhor, abençoa Danilo ali, Senhor, que nenhum mal tenha acontecido no seu corpo, Senhor, que tu possa abençoá-lo, Senhor, que tudo esteja funcionando normalmente, Senhor, para a tua glória. Guarda ele de todo mal, Senhor, em nome de Jesus, amém. Tá certo. Onde é que eu estava, irmãos? Onde é que eu estava? Na Bíblia da minha mãe, não é isso? 13 anos, 14 anos. Eu estava falando que ou a Bíblia nos separa do pecado, ou o pecado nos separa da Bíblia. E para que a gente possa saber na nossa vida, irmãos, a gente precisa olhar para este espelho e saber dizer assim: nesta área da minha vida eu preciso lavar com a água da palavra. Deu para entender o que eu falei aqui agora? Deu para entender o que eu falei? Vamos voltar aqui, vamos nos ligar aqui. Estão ligados aqui? Já está sendo cuidado. Depois eles avisam para a gente. Nós estamos falando da palavra de Deus. Então, queridos, vá à fonte. Vá à fonte. Palavra de Deus. Quantas pessoas não têm acesso a essa palavra? E quantos de nós, lá em casa mesmo, quantas Bíblias eu tenho? Eu tenho Bíblia de todo jeito. O pastor Alberto deve ter 500 vezes mais. Professor de teologia deve ter 500 vezes mais. E quantas vezes a gente tem esse acesso e a gente não tem o cuidado de buscar esta palavra diariamente em nossas vidas? Eu não vou nem fazer uma enquete aqui, irmãos, porque a gente pode passar vergonha, não pode? É melhor não fazer. É melhor não fazer. Mas a realidade não é por medo que a gente tem, não é medo. Mas é sentir que nós precisamos desta água na nossa vida. Nós precisamos nos lavar os nossos pés todos os dias. Precisamos banhar os nossos pés todos os dias. Nós já estamos lavados pela palavra. Nós já fomos regenerados pela palavra. Quem não nascer da água e do Espírito. O que é a água? Quando Jesus fala para Nicodemos, é a palavra de Deus. Tem que nascer da água e do Espírito. A palavra e o Espírito Santo. E na vida da gente, esses dois elementos, essas duas virtudes têm que permanecer o tempo todo. Porque o que mantém a vida espiritual nossa
É a presença da palavra no nosso coração e a presença do Espírito em nossa vida, irmãos. Nada mais. Não é o culto de domingo, não é o núcleo de convivência, não é a sua participação, seja em qualquer atividade da igreja. Tudo isso é muito importante, mas o mais importante aqui para mim e para você nesta noite é vivermos a palavra de Deus por meio do Espírito de Deus. É isso que é importante. E é isso que nós somos todos os dias, todos desafiados pelo inimigo, para nos afastar da palavra, para nos afastar do Espírito, para que a gente tenha uma vida em nós mesmos. E sabe, quando nós começamos a viver em nós mesmos, o nosso caminho é de morte. Veja o que diz lá no Salmo 1, ele diz assim: por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Você está entendendo como isso é sério? O salmista diz: escolha a palavra, não ande segundo este mundo, não ande segundo os conselhos, não se assente não tenha comunhão com este mundo. Ele diz isso, mas antes, pense na palavra de Deus, coloque essa palavra no seu coração, meditar dia e noite. Não é que você passar pensando na palavra o tempo todo, mas é continuamente. O sentido dia e noite seja contínuo, seja persistente com a palavra, porque assim fazendo, cada vez mais que você se aproxima dela por meio do Espírito de Deus, você vai sendo como uma árvore plantada junto ao ribeiro. E ele diz assim: não é assim o caminho do ímpio. O caminho do ímpio não, ele está onde é que está o caminho do ímpio? Está sentado com os zombadores, está segundo o caminho dos pecadores. Esse é o caminho dos ímpios. E a palavra ímpio significa aquela pessoa que é rebelde à vontade de Deus. Sabe, muitas vezes a gente está dentro da igreja, mas nós somos rebeldes à vontade de Deus. E para isso eu preciso olhar o espelho. E quando eu olho o espelho e eu me vejo naquele espelho que é a palavra, eu tenho uma consciência do que eu estou, onde eu estou e o que sou. E tendo esta consciência, eu posso me apropriar da água, da palavra, e lavar a minha vida e me renovar em Cristo Jesus, todo santo dia. Esse é o processo da vida espiritual. Não adianta a gente ficar orando horas e horas. Não adianta, irmãos. Se a gente não se transforma por dentro, se a palavra não tem liberdade de transformação na nossa vida, não adianta. A gente só vai fazer quilometragem de oração, horário de oração, maratona de oração. Se a gente não abre espaço para Deus, se a gente não abre espaço para a palavra, se a gente não abre espaço para o Espírito na nossa vida. E é isso que caracteriza, é isso que é o cerne da questão da vida espiritual. Não é à toa que nós não encontramos, para nós é tão difícil isso. Não é verdade? Não é verdade? É verdade. A gente não consegue, a gente arruma desculpa, a vida está muito agitada, eu tenho muita coisa para fazer, se eu não fizer isso, a gente não prioriza, sabe? E o inimigo bate palma, porque ele não precisa lhe levar para o pecado, mas ele lhe põe para baixo, improdutivo. É isso que acontece. Faça uma experiência, põe em prática isso. Diz: Senhor, 2025, olha, já para 2025, pode começar amanhã. 2025 eu vou ler tua palavra, eu vou me alimentar da tua palavra, vou ter um horário com a tua palavra, vou ter solitude com a tua palavra, vou orar e treine isso devagar. Você vai ver que vai fazer uma grande diferença na sua vida. Uma grande diferença na sua vida. Essa palavra, ela também, ela é fogo e martelo.
Ela quebra corações endurecidos. Veja o que diz Jeremias 23, 29. Jeremias 23, 29. Não é a minha palavra como fogo, declara o Senhor, e como um martelo que despedaça a rocha? Não é a minha palavra isso? Você com certeza já ouviu algum testemunho de pessoas endurecidas. Endurecidas. Sabe, uma das pessoas mais duras que eu vi na minha vida foi meu pai. Meu pai era marxista, ali ferrenho. Ele não acreditava em Deus de forma alguma, materialista até os extremos. E minha mãe aceitou Jesus. A única coisa que eu achei interessante é que ele nunca impediu minha mãe. Mas lá em casa, lá na casa do meu pai e da minha mãe, era igual na minha casa. Quem mandava era a mulher. E aí ele ia deixar minha mãe todo domingo na escola dominical e buscava ela, mas não entrava em igreja de forma alguma. Coração duro. Aí até um dia que a minha mãe abriu uma igreja na minha casa. Aí ele não tinha mais desculpa. Ficava feio ele ficar, mas ele ficava lendo o livro dele lá no canto, e foi se aproximando devagarzinho. Depois de 16 anos ele se rendeu a Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque a palavra esmiuça a pedra, a rocha. Coração endurecido, a palavra de Deus vai de gota, e como é que é? De pingo em pingo, como é? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E é assim mesmo. A água da palavra vai assim, ó. Tchic, tchic, tchic. Um dia arrebenta. Então não endureça seu coração para a palavra de Deus. Eu acho gozado assim que tem pessoas que, ao invés de ser maleáveis para a palavra, cada vez que vem, vai crescendo. Às vezes vejo jovens, né, que vão para acesso à faculdade, essas coisas, daqui a pouco estão endurecidos com a palavra de Deus. Ela é fogo. O que é que a gente faz para derreter? O fogo, quando a gente bota com o ouro, o que acontece com o ouro? Derrete. E o que acontece que o fogo faz com o ouro, quando sai da natureza, não sai bonito do jeito que está. O que acontece com o ouro? Você tem que botar no cadinho, tem que tocar fogo nele, não é verdade? E o que é que vai acontecer? Ele vai purificando através do fogo. A palavra de Deus na nossa vida nos purifica, irmãos. Nos purifica. Esta palavra do Senhor. Então, o que é que nós estamos dizendo aqui? Nós estamos dizendo que hoje é o dia da Bíblia. E que o dia da Bíblia significa que nós precisamos ouvir o que a Bíblia diz sobre ela mesma. A mensagem é essa: ouça o que a Bíblia diz sobre ela mesma. Depois, lá em Efésios 6,17, coloque aí, Efésios 6,17. Você conhece essa passagem? Paulo está falando sobre a armadura de Deus. E no versículo 17 ele diz assim: usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. Qual é o verbo que Paulo está recomendando aqui? Onde é que está o verbo que ele recomenda? Qual é o verbo? Usem. Usem. Não adianta nada você ter uma espada e colocar ela ali bonita, maravilhosa, Salmo 91. Mas se você não usa, porque ela é a espada do teu espírito, ela que te defende. Se você olhar para a tentação de Jesus, em cada momento que o inimigo vinha, Jesus o inimigo era esperto também. Ele vinha com a palavra troncha, e Jesus largava a verdade em cima dele, porque a verdade vos libertará. A palavra vai te libertar, a palavra vai te dar força, a palavra vai te defender. E o inimigo pode até
no primeiro momento, pensar que está ganhando, mas quando você é firme na palavra, aí ele foge de você. Porque é a espada de Deus, é a espada de defesa. Não só a espada de defesa, mas é de ataque. Porque a gente sabe que, como é militar, a gente sabe que a melhor defesa é o ataque. Se você ficar esperando o inimigo, você pode se arrebentar. Vai deixar o inimigo crescer na sua frente? E o que é que a gente tem que fazer? Atacar primeiro. Sabe, o inimigo a gente tem que atacar primeiro. Claro que a nossa luta não é com carne e sangue, não é chegar lá e desafiar o inimigo, não estou falando disso. Mas a gente ataca o inimigo quando a gente prega a palavra, quando a gente vive a palavra, quando a palavra está dentro de nós. É isso que Paulo está dizendo. Ela é essa espada. E para finalizar, irmãos, essa palavra sobre a palavra de Deus, é preciso que a gente entenda que a palavra de Deus não é um livro de moral, de comportamentos a serem adotados por nós, uma listagem de comportamentos. A Bíblia não é isso. Pode até parecer, no Velho Testamento, essa relação de Deus era muito comportamental com o povo. Se vocês fizerem isso, vocês terão isso. Se vocês deixarem de fazer isso, vocês perderão aqui. Era comportamental. Mas quando Jesus vem, ele quebra isso aqui e aprofunda. Ele diz assim: olha, aquele que matar o seu irmão está cometendo pecado. Eu vos digo, aquele que tiver raiva do seu irmão, tiver ódio do seu irmão, já está matando o seu irmão. Ou seja, agora não é mais na área do comportamento, mas agora é na área dos princípios, da internalização daquilo que você tem lá dentro. E aí a gente precisa avaliar tudo que está lá dentro da gente. Porque era fácil a gente tentar arrumar as coisas de fora, mas nunca conseguia, porque o problema estava lá dentro. No Velho Testamento não se podia cumprir a lei, porque o problema não era a lei. O problema é o que tinha dentro de nós. E Jesus diz assim: mas os fariseus olhavam e diziam assim: eu cumpro, eu faço isso. Lembra daquele rapaz rico? Jesus disse: vai cumprir a lei. Ele disse: eu já faço tudo. E Jesus disse: agora vai lá e vende tudo que tem e dá aos pobres. Era isso que Jesus queria que ele fizesse? Não, Jesus queria revelar o que tinha dentro. O que tinha dentro dele: ganância, avareza, materialismo. Era isso que Jesus queria mostrar para ele. E aí, vamos dizer assim, a coisa ficou diferente. Porque aqui eu não posso resolver. Se eu não conseguir resolver na lei, muito menos aqui. Porque quem controla os seus pensamentos, quem controla o seu coração. Mas aí Deus nos dá as ferramentas, nos dá a palavra e nos dá o Espírito Santo, que vem para dentro de nós. É por isso que Tiago diz: recebei com mansidão a palavra, que é uma versão diz enxertada em vós. Enxertada, ela coloca lá dentro. Ande no Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Ou seja, você tem todas as ferramentas para vencer. Tem. É luta, é. Parece que em um momento você vai estar sendo destruído, mas não está. Porque a vitória é nossa em Cristo Jesus. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem pode me separar do amor de Deus? Nada. A não ser eu mesmo. A não ser eu mesmo. Eu que me afasto de Deus. Não é Deus que se afasta de mim. Deus não se afasta de ninguém, irmãos. Aquele que veio a mim, de maneira alguma lançarei fora. Você está onde está, porque você decidiu estar onde está. Você resolveu dar uma caminhada lá fora, como filho pródigo. Aí você diz: Deus, parece que Deus me abandonou. Não foi Deus que te abandonou, Deus te ama profundamente.
E Deus quer estar perto de você. Mas não é Deus que se afastou de você, é você que está se afastando de Deus. Então, a Bíblia, no Novo Testamento, a gente vai ver não um sentido mais moral, mas o sentido ético da palavra de Deus. E o que é o sentido ético da palavra de Deus? São os princípios. Paulo diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então não tem lista. Não tem lista. Pastor, o senhor vai fazer uma lista aqui para a santificação nossa? Não tem lista, irmão, não tem lista. Todas as coisas me convêm, mas não me deixarei o quê? Dominar por nenhuma delas. Então olha só, quem não vai deixar dominar? É o pastor que vai te ajudar. Eu posso até orar por você. É sua esposa, é seu pai, é sua mãe, é seu filho. Não, é você. Você que tem que lutar. A chamada é sua, a vida é sua, e você tem que fazê-lo. E aí há uma diferença no princípio e na moral. Porque na moral a gente tem um comportamento muitas vezes pela recompensa ou pelo castigo. A gente tem determinados comportamentos porque nós vamos ter recompensas ou nós vamos ter punição. Por exemplo, você entra no supermercado. Aí você entra e você vê lá um pacote de biscoito ali, e você diz: eu vou dar uma provada nele. Aí o que é que você faz? Não é? Ou não é? Alguém já fez isso na vida? Ninguém fez isso. Ah, não acredito. Eu já fiz. Assim, devagarzinho, né? Sabe aquela mãozinha boba? Aí pega o pacote de biscoito aqui, sai. Só que nesse tempo que eu fiz, não tinha câmera. Então eu olhava o agente externo que está me vigiando. Certo? Depois que eu fiquei crente, eu disse: eu não posso mais fazer isso. Mas a vontade estava ali, não, agora tem câmera. E aí a câmera está me vendo. Aí eu não faço, porque eu estou com medo da câmera. Deu para entender? Isso é moral. Eu não faço, porque alguém, um agente externo, vai me punir ou vai me recompensar. E aí eu faço o meu comportamento. Na ética, não. No princípio da palavra de Deus, não. Não é assim. Por exemplo, outro dia eu vi uma pessoa falando comigo, e disse assim: na igreja do fulano de tal, ninguém se levanta, ninguém conversa. Aí eu fiquei: tá bom. Como eu conhecia a palavra, como eu conhecia a igreja e conheço o pastor, eu sei por que ninguém se levanta, e eu sei por que ninguém conversa. Porque se fizer, ele chama a atenção na frente de todo mundo. E o nome disso é o quê? Punição social. Sim ou não? Sim, punição social. Então eu não vou ficar quietinho. A igreja é maravilhosa. Essa é uma atitude moral. Eu estou com medo de alguma coisa. O que é o princípio? O que é ética? Na palavra de Deus. A ética é: eu não faço porque não é certo. Eu estou aqui para louvar a Deus. Eu estou aqui para adorar a Deus. Eu não vim aqui para beber água. Eu não vim aqui para conversar. Eu não vim aqui para mexer com o meu celular. Eu vim aqui para adorar a Deus. E chova, faça sol, o que acontecer, eu estou presente de corpo, alma e espírito, adorando ao Senhor. Você pode glorificar o nome do Senhor? Nós somos convidados ao princípio de Deus. Agora deixa eu dizer uma coisa, irmãos. Jamais, uma vez na L2 foi agora gozado. A igreja é grande, enorme, 3 vezes ou 4 vezes isso aqui. E muita gente no culto de domingo. E o diácono, a gente fez a seguinte coisa. Tinham, principalmente jovens, adolescentes, sempre sentando em rebanho, e tinha as conversinhas. E o diácono tinha uma plaquinha. Aí o diácono se aproximava,
Vamos dizer que aqui, está conversando aqui. O diácono chegava aqui discretamente, e levantava a placa. Silêncio, estamos na casa de Deus. Pergunto eu, isso é punição ou não é punição? Aí todo mundo silêncio. Entenderam o que eu estou falando? Agora é diferente, irmãos. Quando a gente usa como princípio, eu estou indo para a casa de Deus adorar a Deus, e Deus é o mais importante, então eu vou dar o melhor de mim neste momento para adorá-lo. Nada vai me dispersar, nada vai tirar a minha atenção, nada, porque isso é importante para a minha vida, porque isso faz parte, e isso é o certo diante de Deus, porque em qualquer outra autoridade eu jamais faria isso. Eu jamais faria isso na frente de um almirante, que eu estivesse com ele, conversando com ele, ou ele falando alguma coisa. Eu jamais, com medo de ser punido. A gente vai fazer as coisas certas aqui, porque a gente ama a Deus. Porque a gente ama a Deus. Veja o que diz lá em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 9, que trata daquele caso do Davi com a Betsabá, e que Natã vai lá e contar a história. Presta bem atenção que eu vou falar agora. O que é que Davi fez? Davi adulterou, Davi mentiu, Davi enganou, montou uma saída, não é? E no final assassinou. Quando Natã conta aquela história para Davi, todo mundo conhece a história, né? Natã conta a história para Davi. A Bíblia diz que Davi se irou e disse: mata este homem. Mal sabia que era ele. E Natã disse: é você. E Natã diz assim: por que você desprezou a palavra do Senhor? A primeira coisa que Natã falou foi: Natã disse assim, você adulterou, você mentiu. Não é assim que a gente faz? Não é assim que a gente faz com o filho da gente? A primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai jogar o comportamento na frente e dizer: você fez isso. Observe que Natã não fez isso. Ele faz depois, mas a primeira coisa que ele diz para Davi, porque ele sabia com quem estava tratando. Davi não era Saul. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem sensível ao Espírito de Deus. Basta ler o Salmo 51. A gente vê a preocupação de Davi, de Deus não tirar dele o Espírito, a alegria da salvação, no Salmo 51. Então Deus conhecia o coração de Davi. E qual foi o pecado de Davi? Desprezar a palavra de Deus. E quando eu penso assim, irmãos, quando eu penso que desprezar a palavra de Deus é o maior pecado que eu cometo, eu não vou medir tamanho de pecado, se Davi mentiu, se Davi pecou, adulterou, se Davi fez, porque pecado é pecado, e o pecado revela o desprezo pela palavra de Deus. Estão entendendo o que eu estou falando? Deus não está preocupado: você fez isso, você fez aquilo, a punição será isso aqui. Isso somos nós que fazemos. O pecado que nós cometemos é quando desprezamos a palavra de Deus em nossas vidas. É quando não consideramos como importante na nossa vida o poder desta palavra transformadora. Não reconhecemos que esta palavra que nos sustenta, nos guarda, nos protege, nos abençoa, que nos dá força para caminhar. A fé vem pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. Não vem por quantos milagres eu assisti na minha vida. Tem crente que acha que a sua fé é alimentada, fortalecida. Eu vou para aquela igreja ali porque tem milagre para caramba. Aquilo ali é chupeta. Aquilo ali é água, como é que chama no Nordeste? Água suja com açúcar. Garapa, pronto. Garapa, gostei dessa palavra nordestina. Faz tempo que eu não ouvi. Conhecia essa palavra, Davi? É bom, mas não sustenta. É
bom, Davi foi excelente. É bom, mas não sustenta. Não sustenta. Entenderam o que eu estou falando? Então o inimigo sabe. E quantas vezes a gente está se contentando com guarapa, e Deus quer dar alimento sólido, quer abençoar a nossa vida. Não despreze a palavra de Deus. Não adianta, irmãos, a gente fazer aqui um culto, peça sobre a palavra de Deus, se essa palavra não está existindo na realidade da minha vida todo santo dia. Eu preciso viver essa palavra, eu preciso amar esta palavra, eu preciso sentir essa palavra no meu coração. Ela me quer o bem, ela me transforma melhor, me faz ser um homem espiritual, uma pessoa próxima de Deus. E é isso que Deus quer. O pecado, o maior pecado não é o que a gente comete no comportamento, mas é o que a gente despreza quando nós não obedecemos ao Senhor. É quando a gente diz para Deus: a tua palavra não é importante para mim, a tua palavra não tem sentido para mim. Deu para entender isso? É isso que é importante. Então, nessa celebração hoje, que essa palavra possa encontrar agora no seu coração, que você possa colocar isso na sua vida e dizer: Senhor, eu preciso me aproximar mais da tua palavra, eu preciso ler mais a tua palavra, eu preciso viver mais a tua palavra, preciso ouvir mais a tua palavra, irmãos. Ouvir a palavra. Hoje nós não podemos ter desculpa disso, irmãos. Você pode pegar o metrô ali, botar numa mensagem para você ouvir. Você pode até a palavra, se você quiser a palavra, como é que se diz? Lida, né? Audível, né? Você tem. Ninguém tem desculpa aqui. Agora imagina, o pastor Isaías de vez em quando no dia da igreja perseguida aqui, ele traz notícias. Quantos irmãos nossos que ficam ali para um pedacinho da Bíblia, né? Não é verdade? Um pedacinho da Bíblia para poder ler, para poder sentir esta palavra. E a gente aqui com o prato cheio, mesa cheia, mesa farta, e a gente diz assim: não quero, não estou com vontade de comer, prefiro comer bolotas de porcos no mundo, prefiro alimentar. Irmãos, é essa a escolha. Isso é sabedoria. Isso é sabedoria, porque o diabo o tempo todo ele está querendo nos alimentar como queria fazer com Jesus. Se Jesus transformasse aquelas pedras em pães, que ele tinha poder, tinha ou não tinha? Se ele pudesse, o que ele estava fazendo? Ele estava se alimentando de quê? Da palavra do diabo. Sim ou não? Era a palavra do diabo. Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Essa foi a palavra do diabo. E Jesus discerniu: essa palavra eu não quero. Não me desafie que eu não vou fazer isso. Nem só de pão vive o homem, mas toda a palavra do Senhor. É isso que nós precisamos entender. Que nós possamos mudar as nossas vidas. Que no próximo dia da Bíblia a gente esteja aqui celebrando ao Senhor alegre por o ano de 2025. A gente pode até pensar, né, pastor Ismael e pastor Isaías? A gente pode até pensar: 2025, o ano da palavra. Que tal? Que tal? O que você acha? O ano da palavra. Oh, aleluia. Você pode dizer amém? Você pode glorificar o nome do Senhor? Oh, aleluia. Sabe o que vai acontecer? Você não sabe o que vai acontecer aqui quando a palavra de Deus inundar isso aqui. Oh, aleluia. É o Espírito de Deus. O Espírito gosta da palavra, irmãos. Onde ele vê a palavra, ele vai lá. O Espírito Santo está lá. Ele gosta. A palavra e o Espírito estão juntos, trabalham juntos, agem juntos no nosso coração. Oh, aleluia. E quando ele vê um crente que está se interessando pela palavra. Hoje eu estava vendo a história. Almeida, como é o nome dele todo, o português lá? João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida foi que traduziu a palavra para o português. Todo mundo sabe disso. A gente acha que o João Ferreira de Almeida sentou no gabinete dele, disse: agora eu vou traduzir. Fez a tradução e colocou. Eu fiquei impressionado como esse homem sofreu pela palavra de Deus. O que aconteceu com ele? Primeiro, ele perde os pais muito cedo e se muda para Lisboa, para casa de um tio.
Depois ele começa a entender que Deus tinha um propósito com ele, com línguas, porque ele gostava muito de estudar línguas. Botou isso no coração dele. Aí ele viu que em Portugal ele não podia fazer isso. Ele foi para a Holanda. Na Holanda ele é atingido pela reforma. E aí ele começa no processo, pastor Albérico. Começa com um processo, sabe aquela coisa que fica no coração da pessoa, tudo, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, e eu tenho que traduzir para o português, eu tenho que traduzir. Olha, a luta dele para traduzir, porque às vezes ele traduzia, mandava para ser revisto, os holandeses botavam e não entendiam o português e misturava tudo e era aquela confusão. Ele não tinha patrocínio para fazer. Basta dizer o seguinte: ele não viu o produto, o fruto dele. Ele morreu antes, mas a vida dele toda foi para traduzir a Bíblia para o português. E sabe de uma coisa? Nós estamos aqui hoje porque este homem se entregou a Jesus, a palavra de Deus, se entregou ao estudo da palavra de Deus. Olha quantas pessoas neste mundo de língua portuguesa foram beneficiados pela chamada de um homem. Você pode glorificar o nome do Senhor? Deus faz, irmãos, Deus faz. Deus faz, creia, Deus faz. Eu não acredito, veja bem, igreja, eu não acredito em avivamento sem ser baseado, fundamentado na palavra de Deus. Não acredito. Qualquer outra coisa é emocionalismo, é misticismo, seja o que for. O verdadeiro avivamento está fundamentado na palavra de Deus. E quando se fala na palavra de Deus, se fala em transformação de vidas. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Eu queria que, antes de a gente orar, fazer uma oração, que você fizesse, eu quero lhe convidar, e claro, ninguém vai para o espelho, ninguém vai para o espelho, ninguém vai para o espelho, e diz assim: Caio, vem cá, Caio, vamos nós dois aqui ao espelho, vamos nos ver aqui. Ninguém faz isso, não, a gente vai para o espelho, o Caio vai para o espelho, e eu vou para o espelho, mas ninguém vai de turma para o espelho. Já viu alguém? Esse cara está maluco. O cara que chama 5 pessoas. Obrigado, Caio. 5 pessoas. Sua participação foi excelente. Ninguém vai para o espelho, irmãos, com um grupo. A gente vai sozinho. Principalmente se a gente vai saber se a gente está mais gordinho ou menos gordinho. A gente vai no espelho, não chama ninguém. Não é verdade? A gente vai se olhar. Então eu quero que nesse momento a gente vá para o espelho do Senhor, na palavra do Senhor. Eu quero que você avalie sua vida agora, de tudo que eu coloquei aqui. Qual é a importância dessa palavra na sua vida? Qual é o sentido dessa palavra na sua vida? Qual é o propósito dessa palavra na sua vida? O que você está vivenciando nesta palavra? Se você é praticante ou não é praticante, faça dê essa olhada no espelho e ouça o que o Espírito diz para você. Eu quero que você baixe a cabeça e que você faça esse exercício agora, de olhar para a palavra de Deus e dizer: eu preciso ler mais, eu preciso me dedicar mais, eu preciso ouvir mais, eu preciso me alimentar mais, eu preciso viver mais. Deixa o Espírito Santo falar o seu coração agora, neste domingo do dia da Bíblia.